Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos passando por aqui e meditando numa palavra que está lá em 1 João 1,9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nós temos aqui uma palavra que está declarando a fidelidade de Deus. Então ele colocou condições, sim, se confessarmos os nossos pecados, ele está falando, ele é fiel. Então quer dizer, ele já está declarando a sua fidelidade para nós. Ele é fiel, meus irmãos, Deus é fiel. Ele não revoga a tua palavra, ele não volta atrás, ele vai cumprir o que ele prometeu. Por quê? Porque ele é fiel. Ele já está declarando a sua fidelidade para nós nessa manhã e está falando para você que ele perdoa todos os pecados. Não é um pecado dois, é um pecado um pouco menor e aquele grandão ele não perdoa. A palavra de Deus está sendo muito clara, ele perdoa todos os pecados. Então, para você que estava aí com dúvida se Deus realmente perdoava todos os pecados, do pecado maior ao menor, para ele pecado é pecado. O importante, porque a palavra de Deus fala que ele sonda o coração, né? Então ele vê o coração. Então se ele olhar para o teu coração e ver que há um arrependimento genuíno, ele está querendo dizer para você nessa manhã: eu sou fiel e justo. Ou seja, eu não revogo a minha palavra. Diante da minha palavra eu cumpro o que eu prometo. Então eu sou fiel e justo. Então a fidelidade de Deus, meu amado irmão, minha irmã, é maravilhoso, porque a fidelidade de Deus vai fazer com que essa promessa se cumpra na minha e na sua vida. E ele vai então o quê? Perdoar todos os nossos pecados mediante a confissão. O que é você confessar? É você realmente abrir o teu coração para Deus. Senhor, eu estou realmente arrependida. Senhor, eu quero mudar de vida, eu não consigo, mas eu desejo, me ajuda, sou fraco, sou pecador. E tudo isso faz com que o seu coração fique aberto. E o nosso Deus ama trabalhar em corações abertos. Então hoje, se você confessar o seu pecado, o Senhor já está declarando a sua fidelidade para você, antes mesmo de você confessar. Ele é fiel e ele é justo. A justiça de Deus, ela está sobre nós. Ele é um Deus justo, então ele não revoga o que ele falou. E ele está pronto para defender as nossas causas, porque a Bíblia também fala que ele é advogado. Então você precisa de um advogado hoje, você tem um advogado que é Jesus. E ele está pronto para te justificar, para defender a tua causa. E ele está falando aqui que ele quer também purificar. Ele quer fazer uma limpeza completa na tua vida. Ele quer purificar o teu coração, purificar a tua alma, purificar os teus pensamentos, purificar as tuas vestes, purificar todas as áreas da tua vida. Ele está falando aqui, ele vai perdoar todos os nossos pecados e depois que ele perdoa, ele purifica. Ele purifica de qualquer injustiça. Então ele vai entrar com providência em todas as áreas. Então você que precisa ouvir uma palavra, saber que Deus é fiel, Deus é justo, Deus perdoa todos os nossos pecados, porque muitas vezes, meus irmãos, tantos problemas que nós sofremos aqui na terra faz com que a gente esqueça das promessas de Deus. E o cristão, ele tem que viver em cima da promessa, porque é isso que vai dar força para nós. É isso que vai fazer com que a gente levante da cama acreditando que há uma esperança nos momentos da crise. E Jesus é a nossa esperança. Então nós temos aqui uma palavra muito especial, abençoada. Então muitas vezes nós vamos errar, porque Deus ainda fala, né? Tem aqui no 1 João 2, presta atenção que ele fala: caros filhinhos, essas palavras eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se entretanto alguém pecar, temos advogado no céu. Então, junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, perceba isso, que coisa mais linda. Então, Deus, ele conhece a nossa estrutura.
Deus te conhece, né? E não tem problema, muitas vezes, você falar, Senhor, eu tô buscando melhorar, porém, eu não consegui ainda melhorar numa área. Eu melhorei em uma, mas a outra área eu ainda estou com dificuldade. Hoje eu quero dizer para você, você que infelizmente olha para você e acha que você não é digno da palavra de Deus, porque você tem grandes pecados, né? Você tem praticado coisas que Deus se entristece. Deus está falando para você, confesse o seu pecado para mim, né? Pare de às vezes confessar para os outros, ou querer falar para as pessoas, e as pessoas vão te diminuir, te humilhar. Confesse para Deus, peça para Ele para te ajudar, porque Ele já está declarando a fidelidade para nós antes mesmo da gente confessar o pecado. Ele está falando para nós, Ele é fiel, Ele é justo. Muitas vezes na terra é difícil encontrar pessoas fiéis, né? Porque nós estamos no meio de pessoas pecadoras. Nós temos ali uma carne, essa carne, esse corpo de carne é um corpo que o tempo todo nos faz pecar. Porém, Deus é um Deus que Ele não vai revogar a tua palavra. Ele não vai falar que é fiel hoje e amanhã Ele te trai. A Bíblia diz que Ele não te decepciona. Ainda Ele fala mais, pode uma mãe abandonar um filho que mama, porém eu não te abandonarei. Então nós precisamos entender que os cristãos têm que viver em cima da promessa de Deus. E os problemas do dia a dia fazem com que a gente esqueça. Por isso que é importante meditar na palavra. Porque a palavra ela vai incendiar o nosso coração. Para que a gente levante com um propósito, levante com esperança, levante acreditando que nós somos pessoas guardadas pela mão de Deus. E que nós temos o que? Advogado. Percebam que Deus, quando a gente aceita o nosso Jesus, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. E aqui em 1 João 2, ele está falando, caros filhinhos. Por quê? Você pode ter aceitado Jesus, porém você ainda está caminhando para melhorar. Porém tem dias que você erra, tem dias que você peca. E ele está falando, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Mas se entretanto pecar, saiba que você tem advogado junto ao Pai. Então perceba, aleluia, que esse advogado está do lado do Pai, defendendo a tua causa. Então ele está mostrando para você que é bom que você não peque. Porém, se no meio do teu processo você pecar, o teu advogado vai estar do lado do Pai, defendendo a tua causa. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque Jesus, ele veio para a terra como Emanuel, como carne, e ele conseguiu experimentar todos os sentimentos que a gente enfrenta. Então ele sabe o que é uma crise, ele sabe o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, ele sabe quando você não tem estrutura, ele sabe quando você tem dificuldade para poder conquistar ali a sua identidade, né, o seu DNA de Cristo. Então ele sabe, a Bíblia diz para nós que ele conhece a nossa estrutura. Então, como ele já experimentou tudo isso, ele sabe das nossas dificuldades. Então, junto ao Pai, ele vai falar, Pai, perdoa, né? E nesse momento, o nosso Deus, ele vai estar aguardando o quê? Vai estar aguardando o teu arrependimento. Então, confessa o teu pecado. Por mais que você está errando todo dia, não tem problema, o nosso Deus é fiel, aleluia. Ele é justo, ele não revoga a tua palavra, porque ele é o justo juiz, para perdoar todos os nossos pecados. Então, para você que tem dúvida, se esse pecado que você cometeu, será que Deus é capaz de me perdoar? Ele perdoa, mediante ao arrependimento. Porque Deus, ele conhece o teu coração, ele sonda o coração. Os olhos dele é como um raio-x. Ele entra na profundeza, até debaixo da estrutura, debaixo da sepultura, debaixo das águas, ali os olhos de Deus alcançam. Então ele vai saber se você está realmente arrependido. Aí ele vai começar a trabalhar na tua vida mediante ao arrependimento. Ele está prometendo dar a fidelidade dele para você. Está prometendo perdoar todos os seus pecados. Ele está prometendo te purificar. Então ele vai te limpar, meu irmão. Vai limpar você, vai limpar teu coração.
vai limpar tudo que está dentro de você, sujando o templo do Espírito Santo. E Ele está te chamando de filho, caro filhinho. Mesmo que você já confessou Jesus, está no processo ainda para poder realmente encontrar a sua identidade, o seu DNA de Cristo. Porque, meu irmão, é um processo. É um processo. E nesse processo você tem advogado, você tem um Deus que te purifica, um Deus que não revoga a tua fidelidade, um Deus que é justo, um Deus que perdoa pecado. Perceba que coisa mais linda a declaração de Deus. Isso aqui é uma declaração de amor para nós. Ele está declarando o teu amor, a tua fidelidade para nós. Então vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena aceitar Jesus porque você se torna filho. E o nosso Deus, Ele vai tratar você como filhinho, caro filhinho. É coisa linda, é coisa linda. Saber que o nosso Deus é um Deus que nos ama, nos ama. E se nós confessar os pecados que a gente comete, Ele vai nos ajudar a não pecar de novo, vai nos ajudar a melhorar. Por quê? Mediante a confissão de um pecado, Ele te purifica. Então, aquele pecado que quer morar dentro de você, o Senhor vai remover daí de dentro. Vai remover essa angústia, o orgulho, o ego, a soberba, a inferioridade, as vaidades, vai tirar tudo. E vai te purificar. E um coração purificado, um coração manso e humilde, limpinho, é um coração apropriado para que o Espírito Santo haja em tua vida. Aí você não vai ter mais vontade de pecar. Por quê? Porque você não vai mais querer entristecer o Espírito Santo. Esse é o processo do cristão. Então o cristão não é perfeito, o cristão tem um processo. O cristão, ele também não é forte. Não tem problema, a palavra de Deus fala que é na tua fraqueza, meu amado irmão, que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Amém? Então receba esta palavra. Ficou um pouquinho mais extenso hoje o nosso período de devocional, mas vale a pena você ficar juntinho aí comigo e medite na palavra. Medite na palavra. A palavra de Deus, ela é muito importante, porque é ela que tira a gente da cama, é ela que nos chacoalha de manhã e que nos coloca no caminho de novo. Amém? Deus te abençoe. Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e que este sangue faça separação entre nós e os nossos inimigos, né? E eu reposiciono a armadura de Deus sobre cada um de nós. Eu declaro que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.